programa Homem da Floresta hoje é um programa todo especial. Especial por vários motivos. Eu vou falar com o pastor da floresta. Depois, nós temos uma relação de amizade muito forte. Há bem pouco tempo, Dom Luiz fazia a missa de comemoração dos meus 70 anos. Ele me emocionou muito, muito. Pelas palavras que ele disse, da bondade que faz parte dele. Esse homem simples que está há mais de 50 anos dedicado à causa de Deus. Ele foi para o seminário com 10 anos de idade. Ele já serviu no sul do país como pároco de pequenas comunidades e, num determinado momento, pela sua qualidade, ele foi escolhido bispo, que é um dos príncipes da igreja. Ele serviu aqui no norte, lá no Amapá, ficou tantos anos lá. E depois ele assumiu a arquidiocese de Manaus, da capital da floresta. Olá, Dom Luiz. É uma satisfação estar com o senhor aqui e também através da Amazonsat, né? É uma alegria mesmo a gente conversar um pouco. Esse programa que eu vejo sempre e realmente é um programa muito bem feito. Eu ouvi dizer que é um programa que é visto realmente em toda parte, no mundo inteiro, né? Tá muito bem, Toledo. Parabéns pelo programa. Pois é, eu estou falando para toda a Amazônia, eu estou falando para o Brasil, estou falando para 87 países ao redor do mundo. Então, este homem, os homens todos são duplos de sentimento. Todos os homens têm equívocos e têm coisas muito favoráveis. Eu tenho quase certeza que os equívocos do Dom Luiz ao longo da vida dele são tão pequenos que só as coisas favoráveis é que afloram. Dom Luiz, conte um pouquinho da sua vida sacerdotal. Como o senhor escolheu ser sacerdote? Por que escolheu? Pois é, doutor, eu vou dizer uma coisa até interessante. Meu irmão e eu, nós éramos coroinhas, acólitos, né? Na nossa cidade, uma cidade pequena. Nosso pároco era um espanhol, um padre que deixou muita impressão na minha vida toda, que foi um homem que se doou assim integralmente ao povo, a gente. Um homem que quando morreu, com 80 e poucos anos, a família pediu que mandasse uma batina dele, qualquer coisa, não havia nada. O que ele tinha foi com ele para a sepultura. Então ele me impressionou. E depois outros padres que passaram por lá também deixaram marcas muito grandes. Então, com 10 anos, eu pedi para meus pais e fui para o seminário. Naquela época, as cidades pequenas não tinham ginásio, não tinham essa continuação de estudos. Eu fui fazer então o estudo do ginásio, do ensino médio, no seminário de Botucatu. E foi muito bom, um ensino muito bem dado. Eu agradeço muito a Deus o que eu aprendi lá. Depois, eu tinha de fazer a filosofia. Nós temos os padres e passar pelos cursos de filosofia. Foram uns 3 anos de filosofia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo. É um seminário que agrupava os candidatos ao sacerdócio, né, de todo o estado de São Paulo e de outros estados também. Aí vinha a teologia. Meu bispo, na época, Dom Frei Henrique Golan Trindade, ele me mandou estudar em Roma, na Universidade Gregoriana. Você já falava italiano? Não falava italiano, mas falava latim. E na época, os cursos todos eram em latim. Então, até os exames nós tínhamos de dar em latim, né? E aprendi o italiano, naturalmente, na Itália. E lá, então, eu estudei na Universidade Gregoriana. Tem um colégio que existe ainda até hoje em Roma, o Colégio Pio Brasileiro, onde nós morávamos, né? E em 1960, no dia 21 de fevereiro, eu fui ordenado padre com 22 anos. Lá em Roma? Em Roma. E até a idade canônica é 24 anos, né? Mas o Papa me deu
permissão, com 22 anos eu fiquei pároco. Era João 23. João 23. Pois é, João 23, ele ficou poucos anos, uns 6, 7 anos, né? Depois veio Paulo VI, mas quando eu vim de volta para o Brasil ainda era o João 23. E foi muito interessante, porque voltei para o Brasil e o bispo me quis como vice-reitor do seminário menor. Lá eu fiquei 2 anos e alguns meses e logo fui para a realização do meu grande ideal de vida, que era ser pároco. E eu fui pároco de várias paróquias pequenas. O que é ser um pároco? Pároco é aquele que está, o padre que está à frente de uma região, tem seu nome de paróquia, não é? E geralmente ele é sozinho. Quando ele não está sozinho, então ele tem os vigários paroquiais que se chamam. Então ele é a figura mais importante da igreja na localidade. Conhece todo mundo? Conhece todo mundo, cidade pequena, é até o nome dos cachorros, a gente já sabia, né? E graças a Deus eu tive uma facilidade muito grande de memória. Então, chamava todo mundo pelo nome e já sabe, quando ele chama alguém pelo nome, a intimidade se estabelece, né? Então eu fui muito feliz. Ao mesmo tempo, eu fui professor universitário. Havia umas faculdades na região e o bispo me deu espaço e eu fui então ser professor em 2 faculdades, 3 até. Porque a paróquia era pequena, dava tempo da gente fazer as coisas. Que disciplinas o senhor colocava para os alunos? Era relacionada às suas questões da religião ou eram outras disciplinas? Eram outras disciplinas. Eu lecionei uma época italiano, numa faculdade em Botucatu, depois lá no Paraná eu lecionei mais cultura brasileira, né? Cultura brasileira. E foi muito interessante. Depois, o que aconteceu? A Diocese de Apucarana tinha umas faculdades também. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Educação Física, de Administração de Empresas e de Contabilidade. E o bispo pediu que eu ficasse como diretor das faculdades. Então eu, durante 2 anos e meio, fui diretor das faculdades. E nessa ocasião, então, é que fui surpreendido com a minha nomeação para bispo de Macapá. Vocês veem o quanto este homem já produziu, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da relação humana, do ponto de vista da integração com a sociedade em todos os níveis. E ele disse que se surpreendeu sendo nomeado bispo. E eu conversava antes com Dom Luiz e perguntei como é esta política que se estabelece na igreja para escolher, entre tantos, um bispo. E ele me explicou que são indicações que um representante principal da igreja que fica na capital federal, ele começa a receber informações sobre vários padres. E aí faz uma pesquisa para ver aquele que tem melhor qualificação, aquele que se interage melhor com a sociedade, e escolheram Dom Luiz. Ele disse que estava surpreso. E ele, bem jovem, foi bispo e veio para o norte. O senhor já conhecia o norte? Não conhecia, não. Eu vim conhecer o norte, a Amazônia, 2 dias antes da minha posse. Eu pensava comigo mesmo, nunca visitei esta região, não conheço essa região, eu vou para lá, eu tomo posse, se me arrepender eu não posso voltar mais para trás, vou queimar os navios, né, como fizeram os espanhóis lá no México, né, e realmente vi, gostei e fiquei. Então ele queimou os navios para não voltar mais. E aqui vocês não saiam daí, porque tem muita conversa de qualidade com um homem de qualidade, que é Dom Luiz. Este é o Amazonsat, que é a minha cara e a minha voz, que chega em 87 países ao redor do mundo, além de penetrar na selva e no Brasil todo.
Comunique-se conosco, o nosso endereço está aqui no pé da tela. Esse programa chama-se Homem da Floresta.